outra vez que você... Eles são de Alagoinhas, fizeram agronomia, se juntaram naquela época, estão até hoje, são altamente também politizados, fazem um trabalho fantástico. Olha que barato. Isso aqui que é o famoso reciclagem. Olha o meu aporte de CD. Eu estou buscando aqui porque a gente vai falar pro site também hoje. Então, só para... Muito boa noite, amigos. Estou aqui também pelo site Rádio Caiana e começando pelo Instagram, a 17ª edição dos 100 amantes de música e os seus 10 discos preferidos, seus 10 discos que marcaram época para cada pessoa, para cada convidado. Hoje o nosso convidado especial é o professor Marcos Pedowski, que é geógrafo, né, professor da Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a nossa querida UENF. E eu vou dar uma boa noite ao mestre aqui que está do meu lado, ele que sempre que a gente se encontrava, falávamos de música e falávamos também, logicamente, de política, né, de condições meteorológicas, como ele estava me mostrando agora aqui, de um grande temporal em Petrópolis, né, professor? E a gente saúda você com boa noite. Obrigado, Paulo André. Obrigado, pessoal que vai estar vendo esse podcast aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu espero que o pessoal goste dos meus 10. Né? Com certeza. Deixa eu dar uma ajeitada no seu microfone aqui, que eu não sei se está encaixado direitinho. Aí. Aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, deixa eu ver agora. Ok, o meu está saindo meio baixo, mas o importante é estarmos aqui conversando com o professor, né? Alô, Rogério Lopes, alô, pessoal que está entrando. A gente lembra que esse nosso bate-papo ao vivo, né? Os comentários não ficam depois no IGTV, mas vão ficar disponíveis na página do Instagram da Rádio Caiana e em breve também no YouTube, onde eu já postei, eu acho que 8 convidados, né? Então são 10, é o 17º. Nesta terça-feira, hoje 15 de fevereiro de 2022, Dia Mundial do Combate ao Câncer Infantil, né? Uma data que nos remete aí essa batalha que as pessoas que sofrem com essa doença. Professor, vamos lá, é com você para falar aí dos seus 10 discos. Não, primeiro é que você me deu uma tarefa complicada, porque como são só 10, eu tenho álbuns que têm diferentes histórias na minha vida, tem diferentes momentos, diferentes paixões, então eu separei aqui o que eu também tem minha vida tem uma trajetória interessante, porque eu sou paranaense, crescido em Santos. Em Santos é uma cidade que tem muito rock and roll. Então ali na minha juventude, aliás eu faço 62 anos agora em 2022, então faz tempo que eu fui jovem, mas nós somos jovens ainda. Eternamente jovens. Daqui o tempo a gente volta pra fralda, né? É a trajetória. Aquele filme Benjamin, né? O filme que começa com ele velho e termina na fralda. A gente começa de fralda e morre de fralda, não tem jeito. Então, aí você me deu a tarefa e cada um que eu escolhi tem uma linha de tempo aqui, é óbvio, né? E tem alguém que é marcante na minha preferência musical, que é o Neil Young. A gente já conversou sobre isso num programa na Rádio Caiana, mas também trouxe algumas outras referências, né? Outras referências, até porque, por exemplo, eu já gostei muito de Rolling Stones, né? Até a década de 70, né? Que é interessante. Os Stones não acabaram, mas o tipo de música dos Stones que eu gostava meio que parou ali na década de 80. Depois eles ficaram fazendo revival de tudo que já tinham feito. Ficou meio chato, né? Aí tem Neil Young, aqui tem Neil Young, tem Van Halen, que foi uma banda que me impactou bastante, né? Isso é a década de 80, né? Quando eles surgiram.
especialmente o Edward Van Halen, que já faleceu recentemente com câncer. Mas também tem Buffalo Springfield, que eu não sei se muita gente conhece, porque é uma das primeiras, não é a primeira banda do Neil Young, mas é talvez a banda que deu mais base para ele decolar. Uma trajetória, não, inclusive uma trajetória muito doida do Neil Young, porque o Stephen Stills, que estava no Buffalo Springfield, depois vai com Crosby, Stills, Nash Young, depois vai Young e Stills, antes disso. Isso. E é um cara que colaborou pontualmente com o Neil Young em diferentes momentos. E também tem aqui The Police e Wish You Were Here. Wish You Were Here, do Pink Floyd, que também é uma referência para todos nós. É um dos álbuns que eu mais escutei na vida. É uma das referências para quem nasceu na década de 60. Não é? E é interessante que o fato dos dois cabeças da banda terem trajetórias distintas depois que o grupo acabou, não impede que, inclusive, o Pink Floyd continue sendo genial, né? Com certeza. Tem música, a música que me fez apontar esse álbum aqui, o Wish You Were Here, tanto a banda tocando, os dois cabeças tocando, cada um deles tem versões muito legais, né? E o The Police, que é uma exceção, mais ou menos aqui, tem a ver com uma fase muito gostosa da minha vida. Então, não que eu gostasse de música muito assim, porque meio que é um ponto fora da curva dessas coisas, que com Leonard Skinner, por exemplo, eu morei durante quase 7 anos ali no sul dos Estados Unidos, né? Morei no Tennessee e depois na Virgínia, e era impossível você não ouvir Leonard Skinner, e há que se dizer que o Leonard Skinner tem uma bifa com o Neil Young, Alabama, inclusive, é uma resposta a uma música do Neil Young, que é o Old Man, ou Southern Man. Então, inclusive, a letra do Alabama faz uma referência explícita ao Neil Young e ao Southern Man. Então, com exceção, talvez, The Police e do Van Halen, que isso tudo aqui é meio conectado, até pela minha experiência como um todo, né? Vamos começar a falar então de cada um pouquinho. Cada um você tem uma referência, né? Sim. Quer começar pelos Stones? Os Stones que é muito interessante esse álbum, Flowers. Flowers. É um monte de música sobre mulheres e situações, e a cabeça desse álbum é Ruby Tuesday, que é uma música sobre uma prostituta, né? Pela qual alguém aí se apaixonou. E é interessante que não apresenta a vida de profissional do sexo como uma coisa amena, coisa nenhuma, muito pelo contrário, mas também a letra aponta para uma opção por essa trajetória, que também é muito, como se diz, controvertido, né? Isso. Mas é uma música muito interessante, né? Outro grande sucesso que é Spend the Night Together. Né? Tem aí nesse álbum Flowers, tem vários, né? Lady Jane. Então, eu gosto muito, porque é interessante, que é uma resposta, do ponto de vista dos embates que os Stones tiveram com os Beatles. Nem os Beatles eram tão assim chatos e bonzinhos quanto se fez parecer, nem os Stones tinham só músicas para o tempo pauleira, não. Eles têm músicas de um rock romântico, um rock que não se encaixa na imagem que tem dos Stones. E esse álbum Flowers explicita bem isso. Eu costumo né? dizer que os Stones, né, é uma banda de rock and roll blues. Eles foram pautados no blues, né? Naquele filme Cadillac Records mostra a situação quando o Muddy Waters chega aos Estados Unidos, em Londres, para gravar o The London Sessions, né? Que chegou Howlin' Wolf, Bo Diddley, Chuck Berry e Muddy Waters para gravar com os músicos ingleses. Quem estava no aeroporto assim esperando o Maquillan Morgan Field, o Águas Lamacentas, eram os Stones. Não, mas tem uma situação mais interessante ainda. Não sei se tu já viu esse vídeo, que é um filme,
é quando Muddy Waters está tocando no London Session e Isso. ele chama os Stones para tocar com ele. Então é uma baita mistura e dá para notar que os Stones estavam bem emocionados. Emocionados. O nome da banda veio da música Manish Boy, né? Que é The Rolling Stone, com o grande Mackilla Morgan Fields. Aquelas sessões, né, são... Isso é interessante. Eu não sou assim, um grande conhecedor dos Stones, mas se você pega a trajetória musical, inclusive do eterno Keith Richards, você vai ver que ele é uma bluseiro. Então porque lamentavelmente essa trajetória posterior eles vão se vender comercialmente, se adaptar a uma mudança que o rock and roll vai sofrendo. Então, porque eu, por exemplo, sou muito fã do Neil Young, e aí fui casado com uma americana, mais jovem que eu, que era muito fã do Nirvana e do Pearl Jam. E aí um dia a gente tá ali no casamento já meio caindo pelas tabelas, aí começou uma discussão musical que eu falei, mas o grunge music todo mundo começou ensaiando com o Neil Young na garagem, por isso chama grunge. Você não sabe, daí ela voltou para os Estados Unidos, aí um tempo depois tá o Neil Young tocando com o Pearl Jam. Millwall, famoso disco Millwall. Não, mas tem outra coisa que Rockin' in the Free World, que é uma das músicas que o Pearl Jam sempre usa toca nos shows dele. Então, eu gosto muito do Pearl Jam. Então é interessante que você vê, eu estava vendo, o Neil Young esse ano faz 77. E ele é uma figura impressionante, né? Porque, entre outras coisas, ele tem um leve toque autista, sofre de epilepsia. E uma das coisas mais interessantes que tem é que ele tocou chapado durante uns 50 anos. E escreveu chapado, ele só escrevia chapado. E quando a gente fala chapado, fumando muita maconha. E da boa. Californiana. Não era maconha estragada. Não era batizada. É que nem muita gente fuma bosta de cavalo achando que tá fumando marihuana. Não. Neil Young sempre fumou, inclusive porque ele mora num rancho na Califórnia, né? E lá nas outra vibe, né? Aí o médico falou assim, velho Neil, tá na hora de você... é o que muito alcoólatra ouve. Falou assim, tu para ou tu morre. Aí o Neil Young falou, está no livro de memórias dele, né? Aí ele falou, então tá bom, vou parar. Aí, mas ele ficou com muito medo de não ser mais criativo e não ter mais a mesma performance, vamos dizer assim. A mesma performance, porque não sei se muitos conhecem Neil Young, como eu. Não que eu conheça muito, mas eu curto Neil Young há 40 anos. Isso. Mais de 40, 78, 22, 44 anos. Esse álbum aqui, né? Que é o Comes a Time, que foi quem me introduziu. Foi uma coisa muito doida, porque eu pedi como presente de amigo secreto na minha turma de terceiro ano do segundo grau. Aí ganhei. E aí, e a partir daí eu estabeleci uma relação de amor mesmo com a música do Neil Young. Daí, eu quero contar uma história. Uma vez eu estava na minha turma de Fundamentos de Metodologia da Pesquisa, aí eu perguntei assim, eu sou um professor mala mesmo, daí eu perguntei para a turma, qual é o tipo de música que eu gosto? Aí eu tive uma aluna que eu chamava desde a graduação de Alma Pura. Daí a Alma Pura falou assim, não, eu sou uma pessoa que gosta de sinfonias. Música clássica? Música clássica. Eu falei, errou, querido. Errou! Aí, que é interessante, porque esse conjunto de preferências, que você sabe também, o rock and roll não tem um só, porque se a gente pega Van Halen em relação aos Stones, ou do Police, é tudo rock, mas,
são coisas as variantes sonoridades totalmente diferentes, ainda que tenha um conjunto de instrumentos, mas volta ao Neil Young. Quando você pega o Neil Young, ele toca órgão, toca piano, toca guitarra, violão, gaita e tudo ao mesmo tempo. Então por isso que ele faz um country rock, ele faz um rock pesado, ele faz um folk, ele faz, então é interessante porque, inclusive, eu não posso falar que eu gosto de tudo que ele já fez, porque ele já experimentou tanto. Isso é uma outra coisa. Você ter Comes a Time é uma música country folk. Mas aí você vai pegar, por exemplo, After the Gold Rush, que é um álbum central na vida dele. Olha ela aqui. Só tem coisa. Não é um álbum leve, ainda que tenha músicas leves. Então, e essa é outra coisa. Enquanto a gente não sabe direito inglês, como era no meu caso, você fica cantando e repetindo e não sabe direito a poesia envolvida, né? Então aqui, por exemplo, você fala assim, ó, Tell Me Why é meio uma música de dor de cotovelo. Mas quando vem Southern Man tem a ver com todo o debate sobre direitos civis, com liberdades democráticas, direitos raciais. Ele sempre foi um ativista também da parte do meio ambiente, não é isso? Você falou o Neil Young tem uma última... eu diria que ele é um cara profundamente inquieto. Apesar de ter feito muito dinheiro, ele é conhecido também por ter torrado muito dinheiro em causas que ninguém queria apoiar, né? Então isso é interessante. E ele fala, eu faço muito dinheiro, gasto muito dinheiro e gasto muito dinheiro em coisas que eu acho corretas. Então eu vi uma entrevista uma vez dele, que está disponível no YouTube, no programa do Letterman, lá nos Estados Unidos, e ele estava fazendo um carro movido a hidrogênio. Eu falei, você está gastando $1 milhão para um experimento com hidrogênio? Eu falei, porque combustível fóssil não dá mais. E essa entrevista tem mais de 15 anos. Olha só. Então, a gente está acostumado a pensar e vivenciar artistas, especialmente aqui no Brasil, que provavelmente não tem causas. Ou se tem causas erradas. Então, e muitas vezes a pessoa gosta da música, mas não entende. Ao entender a letra, você entende a trajetória da figura. E o Neil Young é interessante. Todas as letras dele são muito complexas. A gente pode cantarolar, mas para entender tem que estudar, porque é uma poesia muito complexa. E eu diria que isso que o torna diferenciado em relação a muita gente da geração dele, né? Hoje, essa semana retrasada, eu vendi um disco Old Ways dele, que é um disco totalmente country. O Old Ways, ele está numa estrada de chão andando. Não, eu tenho esse álbum. Ele é totalmente country. É um disco country. Né? Porque tem justamente, Old Ways tem a ver com velhos caminhos. E uma forma, porque não sei se o pessoal sabe, mas o Neil Young com Willie Nelson, ele tem apoiado aquele um conceito Farm Aid, que há mais de 20 anos todo o dinheiro que é recolhido é para salvar pequenos proprietários rurais que estão com as suas hipotecas vencidas. Olha só, Então é um show, eu não sei, eu acho que parou agora na pandemia como quase tudo, mas o Farm Aid, ele vai e faz o show e tudo e aí ele junta todos os caras críticos, de Bruce Springsteen, o Eddie Vedder do Pearl Jam, ou além do Willie Nelson, os filhos do Willie Nelson, mas quem você pensar, Sheryl Crow, todo mundo aparece. Com certeza o Ted Nogento não está nessa área. Ted Nogento, eu chamo ele de Ted Nogento. Quem é Ted Nogento? Ted Nugent. Provavelmente não. É um defensor de armas de animal, é um cara muito, né, que, não vamos dizer assim, mas seja um cara que polemiza com Joe Rogan.
Né? Adoro o Joe Rogan. E não podemos deixar de falar que ele liderou agora o movimento de tirar as músicas dele do Spotify. E levou um bando de gente junto. O Crosby, Still, Nash acompanhou, a Joni Mitchell acompanhou, né? Outros artistas também já acompanharam. E pessoas que da banda do Springsteen também. Do Springsteen? Porque é muito interessante, porque essa não é a primeira vez que o Neil Young sai do Spotify. A primeira vez ele saiu porque ele considerava que a qualidade do som era muito ruim. Então ele falava, ou vocês melhoram a qualidade do som que vocês estão vendendo, ou vocês não vão tocar a minha música. É verdade que ele disponibilizou a discografia dele no site dele? Olha, em partes. Se você entrar lá no site, tem coisa que está gratuita. Você pode baixar. Tem samples lá de tudo. Então, agora, o Neil Young também, por exemplo, quando ele lançou esse álbum que também está aqui, o Monsanto Years, cadê? Aqui. Foi interessante. Monsanto Years. Esse é um álbum muito interessante, porque ele não está aí com a banda permanente dele. A Crazy Horse. Crazy Horse. Ele está com o Promise of the Real, que é a banda dos dois filhos do Willie Nelson. Olha. Então, ele carregou, e ele explicou por que ele estava nesse álbum e alguns outros álbuns que vieram depois, com Promise of the Real, que ele falou que ele não estava afim de se acomodar com o tipo de som e com o nível de energia que estava tocando com Crazy Horse. Mesmo que você veja um show do Crazy Horse e seja Léo, são todos velhos, idosos. E aí ele falou, não, eu estava precisando tocar com um nível de energia mais alto. Então, você vê, mas o Neil Young tem uma trajetória, né, de fazer coisas inesperadas. Eu estava pensando, Paulo André, que o Neil Young é meio o Tim Maio do rock and roll. Live Bros também Esse também é muito bom. É outra referência. Porque o Neil Young já fez muitas coisas de abandonar turnê, de abandonar banda, quando ele acha que o que ele está fazendo não está com a qualidade correta. Ou com um nível de criatividade desejável. Então, é difícil você ter... Esse é Landing Water. Esse é um álbum bem experimental. Bem experimental, por isso que eu puxei ele aqui. É outro que eu tenho na minha coleção. Então, não foi muito... porque tinha música eletrônica envolvida. Isso, e a crítica caiu de pau. Mas ele faz coisa muito assim, que ele está pouco se lixando, ele está experimentando. Isso. Então é difícil, eu te digo, é difícil você ter figuras como ele. No Brasil eu não falo porque a qualidade da música, não estou falando que a gente não tenha coisas legais, que é aqui... Estou falando assim, você só gosta de rock and roll? Não, a música brasileira tem cantores. Eu estava mexendo para cá, por exemplo, o problema que é interessante. Eu estava mexendo lá e encontrei alguns que eu tenho do... agora esqueci do... Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, eu conheci através de uma pessoa que você conhece. E na época ela adorava Zé Cabaleiro e eu não curtia muito Zeca. Aí ela virou a chave e passou por alguma coisa, ela achou que o Zeca tinha se vendido, sei lá, e eu comecei a ouvir o Zé Cabaleiro. Então, mas você tem, por exemplo, você pode falar o que falar, não é uma música que ouço o tempo inteiro, mas Titãs também teve coisa muito interessante, Legião Urbana teve coisa legal. Eu, por exemplo, teve um álbum que me marcou muito, música acústica do Ira, entendeu? Você tem coisas legais. Até mesmo grandes baluartes, como o Caetano, por exemplo. Não, o Caetano, ele navega em várias praias. O Buarque também. Então, não vou falar assim, aqui no Brasil não tem nada. Não, aqui tem muita coisa legal. E eu, por exemplo, como sou nascido no interior do Paraná, curto música caipira. Não o sertanejo universitário. Que coitado dos universitários. Pois que de universitário não tem nada. Mas eu já tem música raiz, tem caras novos que continuam
fazendo música sertaneja raiz. Então, sabe que coisa mais interessante que o repentista nordestino? Usa a poesia? Não, esse dia eu estava vendo, inclusive, os caras na Índia fazendo um som que parecia um repente. Eu quero falar, aqui, ó. Então, isso é outra coisa. Por causa da Nora Jones. Eu sigo Nora Jones. Porque ela é filha do Ravi Shankar. E a irmã dela, Anushka Shankar, toca o mesmo instrumento que o pai. A cítara. Então, às vezes eu gosto muito de... Não está aqui, mas eu gosto muito de Nora Jones. Mas a irmã dela, às vezes eu vejo os shows da irmã, principalmente no Facebook, de vez que eu acompanho a Anushka. Então, você vê, essa coisa do som, você tem que... É universal, né? Não tem uma preferência, tem uma mais influente. Influências. Então, mas eu quero falar, por exemplo, que é muito interessante, Van Halen, ele para mim é marcante, esse álbum, por exemplo, pela qualidade da guitarra e do vocalista naquele momento. David Lee. Esse álbum também é um dos meus favoritos. É demais, esse álbum é demais. Running with the Devil. Essa música. You really got me now. Exatamente. Então, esse é um álbum que, quem ouve Running with the Devil E aquela introdução instrumental que tem antes, né? E a guitarra, né, cara? Como deve você falar assim, eu, por exemplo, nasci sem nenhuma capacidade de instrumental. Eu sou com zero à esquerda. Mas isso não quer dizer que você não possa apreciar e falar, porque tem gente que fala assim, o Neil Young toca estranho. Ele toca estranho. Se você... eu fui no Rock in Rio, Rock in Rio 2001, acho. Aí ele caminha de um lado para o palco, feito maluco, vira a guitarra para cá, toca de guitarra, ele vai para cá. Ele toca... Esse é o Rock in Rio 3, então, né? Que ele esteve no Brasil. Então, eu, por exemplo, estive lá e achei incrível a forma dele tocar. Mas se você vê, por exemplo, o Van Halen, o Edward Van Halen, ele vai ter um outro jeitão. Ele ficou conhecido como um cara que inovou a forma de tocar, os efeitos, os pedais, né? E próximo muito do Jeff Beck, que também para mim é outro monstro, né? Na guitarra, como o Ed Van Halen. Mas ele influenciou Joe Satriani, ele influenciou o Steve Vai. Você sabe que é uma coisa interessante também, que tem um cara que eu curti bastante, que tem dois caras, né, que eu sempre lembro, que um era o baterista do The Band, que agora Lee Von Helm, e uma outra cara que também já faleceu, ambos de câncer, né? Você falou no início do programa sobre a questão do câncer, né? Muitos desses caras morreram de câncer. Eu estou falando Tom Petty. Tom Petty. Fantástico. Que tem também um conjunto de álbuns, né, que não cabe na minha lista, mas tem menção honrosa, né? E aquele projeto fantástico que gravaram o Traveling Wilburys, que saudosos George Harrison, morreu de câncer, Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan e o Jeff Lynne. George Harrison, Tom Petty, George Harrison, o Jeff Lynne do Electric Light Orchestra e o Bob Dylan. Traveling Os Wilburys. Aquele disco é fantástico. Não, são dois, né? Que no terceiro o Roy Orbison já não estava mais. Exatamente. E não é o Traveling Wilburys 2, eles pularam pro 3. Que são dois álbuns. Né? Só dois álbuns, eu tenho os dois aí também. Então eu gostei muito daquele, porque eu não... Você nunca achou que o Neil Young tinha uma proximidade com o Bob Dylan? Não, tem total, né? Eles tem uma... não só eles têm, como o Neil Young fala que o Bob Dylan é uma fonte de inspiração contínua para ele. É isso aí. Porque ele fala que não tem ninguém como o Bob Dylan para fazer a poesia que as pessoas entendam. Não é à toa que ele ganhou literatura de novo, quebrando todos os paradigmas. Mas olha só, é muito interessante, porque eles tocaram poucas vezes juntos. Mas uma vez que ele toca, Neil Young fala, esse foi um dos maiores prazeres da minha vida. Olha só, hein? Então,
A referência que ele faz ao Bob Dylan. Não, ele falou que... Uma vez eu vi ele falando do Bob Dylan, ele falou... como o Bob Dylan não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí os caras falam, você não acha que vai... Não tem como eu chegar no nível dele. Então Uma humildade também, né? Ele se mostrando humilde. Não, eu acho que, por exemplo, é interessante, se você pega alguma das músicas do Neil Young, é sobre a vida dele e das dificuldades que ele teve. Porque, você sabe, ele teve uma infância muito difícil. E o pai dele era alcoólatra. Então, e por causa disso houve a separação dos pais. Ele foi obrigado a voltar para o Canadá. E foi morar num lugar frio pra cacete. Então, ele morava nos Estados Unidos, aí teve o divórcio e eles voltam. Porque ele é canadense, né? O Young é canadense. Como vários... Isso é uma outra coisa sobre o rock americano, né? Muito canadense. Nesse álbum aqui... Comes a Time? Tem uma música com uma outra cantora, que é uma voz impressionante, que era Nicolette Larson. Nicolette Larson. Morreu em câncer também, muito jovem. Então, mas se você pensa em Woodstock e como eles estavam lá, esses caras todos compartilharam um momento de genialidade musical, que expressavam um descontentamento. O problema é que tem uma música do Neil Young que chama The Needle and the Damage Done. The Needle and the Damage Done. Então, é uma música que ele faz para um membro da banda dele que morre de overdose de heroína. Porque que nessa música do Neil, ele fala assim: Every junkie is like a setting sun. Todo viciado é como um sol que está se pondo. Olha só. E isso ele faz num momento de muita dor, porque o cara era muito amigo dele. Eu estou esquecendo, mas ele fez uma música que todo mundo canta, esse cara. Rod Stewart gravou, todo mundo gravou. Agora, então, é interessante, são sempre reflexões, né? Isso. Por isso que é muito interessante também, Paulo André, quando você vê situações, quando o Roger Waters veio fazer aquele show, ele veio numa hora ruim pra cacete, né? No meio da campanha eleitoral presidencial 2018, o cara vem e tenta conscientizar uma plateia que pagou muito caro para ouvir. Ele é um provocador, Roger Waters, mas ao mesmo tempo é interessante que as pessoas que foram ouvir a música do Pink Floyd falam: mas ele devia só falar, só tocar, não para de falar. Não, mas aí então não entende nada da música do cara. Você sabe o que o Roger Waters falou? Eu fui a esse show. Foi o maior show que eu vi na minha vida. Tecnicamente perfeito. A chuva não atrapalhou. A gente não houve assim manifestações muito a favor ou contra, mas a galera respeitou essa posição. E o grande detalhe é o seguinte, né? Quando ele coloca aquelas crianças no palco, todas que ele tirou da favela ali, né, para poder fazer, e muita gente falando assim: mas o Roger Waters tinha que ficar quieto. Eu lembro que eu comentei com um amigo que fazia o The Beatles comigo. Eu falei assim: você sabe o que o Roger Waters falou? Que o grande incentivador dele para se fazer protesto e falar em shows foi o John Lennon. Olha só, hein? O John Lennon, que era também um cara que não se omitia, né? O John Lennon, que foi uma referência para o Roger Waters. Olha só. Mas se você vê, esse é um problema assim, quem está nos assistindo agora, fala: como vocês... eu, por exemplo, uma das coisas assim do rock brasileiro mais curiosas é ver que os roqueiros brasileiros envelheceram e foram para posições ideológicas completamente contraditórias com a essência do som que eles produzem. Porque se você fala: não, o rock and roll... Não, o rock and roll tem... porque tem que saber como ele começou, como teve a reação. E tem uma história curiosa sobre o rock e sobre o blues, que, não sei se você sabe, os escravos americanos eram proibidos de terem tambor. Eu falo isso direto. E aí eles foram para outras coisas, para outros instrumentos. E o rock and roll... por exemplo, eu tive já a honra, o prazer, de ir 2 vezes em Nova Orleans. New Orleans. Eu fui 2 vezes na Bourbon Street.
que aí você fala, para mim foi demais, porque Bourbon Street é uma rua, deve ter no máximo 1 quilômetro, do Canal Street até o final, né? Só que cada porta é um restaurante e cada restaurante tem um som. E lá no meio é onde está o blues do Delta do Mississippi. Robert Johnson, salve Robert É algo Johnson. interessante. Então, uma vez ele estava lá de madrugada, porque quando a gente vai para essas conferências, era conferência, fui 2 conferências científicas lá em Nova Orleans, e aí a galera, vamos para a rua, né? Amanhã a gente dorme na apresentação. Aí, é o que acontece, né? Aí, pega um dia que você não está afim, e aí de assistir nada de manhã e vai para Bourbon Street. Então, cara, não tem um negócio mais legal do que o blues do Delta para mim. De todos os blues, o blues do Delta é o mais marcante. Eu costumo falar que o som do Mississippi rola aqui na nossa planície. E eu sempre falei sobre isso. Lá nos Estados Unidos não permitiam o batuque, um instrumento de percussão. Então deram a eles o violão e a sanfona. Tem a sanfona. Então, porque tem uma vertente que é o Zydeco. O Zydeco. Isso aí, o Bookie White. Zydeco é um fantástico bluesman. E no Brasil foi o contrário. Não deram instrumento musical, deram... Olha, você pode fazer seu batuque na senzala. Por isso que eu comparo o samba de raiz de morro com o blues. A mesma vestimenta, o mesmo lamento. E quem não quer conhecer melhor isso, você deve ter visto o Diabo Encruzilhada, que é o documentário da vida do Robert Johnson, e que de diabo ele não tinha feito nada, não é? É porque não se podia falar do sofrimento do negro. Era uma forma de dizer que aquela música era proibida, que era uma música do demo, não é? Para poder não acontecer o que aconteceu. E a gente sabe muito bem que o rock and roll é a junção do blues com o country. Não, que é interessante, se você pegar o início do rock and roll, você vai ver que os brancos vão ver os negros tocar primeiro, ok? Então, aí, óbvio, mas aí você fala assim, porque depois a música afro-americana, ou seja lá como se chama isso, ela tomou várias vertentes. E cada um tem uma... O R&B, o gospel... mas todas têm uma gênese. O problema, acho que aqui, muitas vezes, é que o artista, nós sofremos acho que um problema cultural, nós somos realmente um país capitalista dependente. Aí eu só me permita fazer uma análise. Não, perfeito. Como a gente é um país de capital atrasado, a gente vive sempre uma separação da gênese das coisas, com que as pessoas depois vão até ganhar dinheiro e vão tentar passar um perfumezinho para falar, não, a origem não tem nada a ver com isso, estou fazendo meu som agora. Então, na verdade, isso é uma contradição, porque tem a ver com a inserção do mercado fonográfico no Brasil. O Tim Maia falava, olha, eu não sou aqui só para cantar samba, não, cara. Eu canto. Não, por isso que eu falo que o Neil Young é uma espécie de Tim Maia. Do Tim Maia, justamente. Não. O som tá uma merda. Tá uma merda? Para essa porcaria. Parou. Não vou nesse show hoje. Não. Suspende a turnê, tô fora. O Neil Young faz isso várias vezes. Teve álbum que ele não terminou. Não, esse álbum tá uma merda. Era uma figura. Aí a reprise. Pô, mas o álbum já te pagou. Eu devolvo o dinheiro. Então, aí não, aí a gente tem ainda mais assim, né? Quem é que financia certos gostos atualmente no Brasil? Eu trabalho em rádio há muitos anos, trabalho em rádio comercial, e a gente sabe hoje que a Crowley é um sistema de investimento de lançamentos, né, onde você tem que simplesmente colocar música de péssima qualidade com uma poesia inexistente. Eu costumo dizer que é uma sofrência misturada com uma péssima... As pessoas que não leem, que não conseguem fazer... A letra do brasileiro, né, as músicas do brasileiro, né, são fantásticas, né?
A gente sabe que tem músicos americanos que vêm aqui. O George Benson, quando chegou aqui, queria conhecer João Gilberto de qualquer maneira, pela forma que o João Gilberto revolucionou o toque do violão. Nós temos poetas, né? Como o próprio Zé Cabaleiro, como o próprio... O Alceu Valença, por exemplo. Não, Alceu Valença eu sou fã. Não, Alceu conseguiu fazer do baião o rock and roll. Não, eu estava pensando em outra figura, por exemplo, como o pessoal mineiro, Milton Nascimento. Nossa, o Clube da Esquina. Não, mas aí você vai ver essas coisas aí. A própria, por exemplo, Renato Teixeira, que é Isso. Que não é Clube da Esquina, mas ele faz uma música que não é caipira, mas é alguma coisa, mas produz som de extrema qualidade. Renato Teixeira. Letra de qualidade. Letra de qualidade. Então, o que a gente tem, acho que, como tudo que nós estamos vivendo no Brasil, acho que a música reflete muito esse momento. Com certeza. Né? Essa alienação. Falta de conhecimento. E tem que voltar a dizer que Karl Marx dizia que a alienação é a separação, o apartamento um do outro. Isso aí. Isso é a pessoa quando você é alienado. Não, então você está chamando o quê? Não, você está separado. Está separado, está afastado, você está desconectado. É isso aí. Então, eu acho que isso na música brasileira, certas modas, e a gente está nesse momento com esse negócio, mas não vem só daí, porque também tem gente que gosta. Você fala, mas o gosto é meu, você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Tá certo, mas é o contexto eu não estou nem falando da música, porque a música eu não vou entrar numa discussão sobre gosto musical. Estou falando de quem faz a música. Se a gente for pensar, né, a produção cultural, o funk é uma manifestação social. Não, completamente. Então, não é? Hoje o rap é a coisa que tem mais poesia, o que tem mais movimentação, é o que mais demonstra a condição social das minorias no Brasil. E aí não tem, o que eu ia falar é que não tem uma coisa mais sem sentido, dizer que o meu gosto musical, o meu gosto artístico é melhor que o seu. Isso aí. Porque isso aí não tem. Temos que respeitar as diferenças. Não, e além do mais, porque esse conjunto de escolhas refletem preferências. Então eu vou falar, a minha preferência é melhor que a sua. É tão subjetivo. Porque como o Neil Young tem sentido para mim, poético, existencial, o funk e o rap tem para as pessoas que gostam disso também. Então, mas eu não estou falando nesse sentido do gosto, eu estou falando da forma de produzir. E tornar isso mais uma mercadoria. É disso que eu estou falando. E isso leva a um empobrecimento poético. Porque a música brasileira, se você pegar... de vez em quando, eu vou te falar uma coisa interessante. Minha companheira é uma pessoa muito mais refinada que eu de gosto, por música brasileira. Então, ela curte Elisa, ela curte Pixinguinha, então ela sabe, conhece também. Conhece. E aí, de vez em quando, toca lá. E quer saber? É bacana, é bom. Uma coisa que eu tenho que lembrar, por exemplo, é totalmente desconectada, a gente entender hoje, mas Noel Rosa também, por exemplo. Entendeu? Que coisa mais poética que Cartola? Cartola. Porra! Então, o cara que não sabia ler e escrever, e fazer aquelas músicas. Não, mas olha só, refletir sobre o lugar que se está sempre dá coisa bacana. Se está inserido no seu contexto social, histórico, interagir com ele, sempre dá boa coisa. É isso aí. Na arte. É uma contradição achar que você é um bom artista, ser apartado, alienado da realidade. Esse que é o problema. Não tem como ser, né? Isso aí. Agora, tem outras coisas que você trouxe esse aqui é o Decade. Ele é um álbum, uma coletânea, que tem músicas incríveis, porque aqui você tem vários momentos, e é considerado um dos melhores álbuns do Neil Young. Por exemplo, porque tem aqui, tem essa música que eu gosto muito, que é Like a Hurricane. E tem outra música incrível aqui, Winter Long. Essa aqui é uma música muito... Essa aqui é uma das músicas mais transcendentais do Neil Young, Cortez the Killer. Cortez the Killer. Tem Ohio, sobre o assassinato dos estudantes lá pelas tropas que, quando eles protestavam contra a guerra do Vietnã, né? Isso. Você tem aqui
essa música também, ó, Down to the Wire, Mr. Soul, Broken Arrow. Essa aqui também é uma coisa interessante, Cowgirl in the Sand. É uma das músicas mais incríveis do Neil Young que está nesse álbum também, Down by the River. Down by the River. E Cinnamon Girl. Então essa coletânea aqui, ela é completamente... Vamos mostrar aqui a capa aqui para a galera, né? Ele tá com esses álbuns de capa dupla. É sempre um problema. Greatest Hits, mas aqui é o Decade. Década, né? Exatamente. Disco 1 e 2. Então, essa foto dele sempre aparece no meu aplicativo, quando toca Neil Young, aparece essa foto dele. Porque é uma das poses clássicas do Neil Young. Aqui, por exemplo, você tem... a gente falou um pouco do Leonard Skinner. Do Leonard Skinner. Tem um fim trágico, né? A banda morre num acidente de avião. O vocalista, 2 guitarristas e a crooner. E 2 crooners, né? Você sabe que o Leonard Skinner atualmente é tocado com o irmão e pelo filho, né? Então... o Ronnie Van Zant era o vocalista, agora é o John Van Zant, né? Eu tenho vários discos do Leonard Skinner. E eu lembro na época que eu morava no Rio, tinha uma banda naquela época que era Ali na Esquina. Você lembra disso? Não. Ali na Esquina. Era uma banda praticamente cover do Leonard Skinner. Né? Leonard Skinner, que era o nome de um professor. E outra coisa interessante, esse do Creedence Clearwater Revival. Creedence. Quem já não... o Creedence é uma das bandas mais incríveis que eu conheço, sabe? Porque tem tantos clássicos que a gente ouve e reconhece, e a banda era o que? Década de 70. 50 anos que esse álbum foi lançado. Foi uma banda muito popular e vendeu muito disco, tá? Vendeu muito disco. Inclusive eles têm uma versão da música do Marvin Gaye, I Heard It to the Grapevine, que é fantástica, com quase 12 minutos do disco, se não me engano, aquele disco da bicicleta, né? Aqui é o Greatest Hits, Revival. Então o que eu acho... Então, essa é a coleção, a gente já falou quase 1 hora aqui, não sei se eu falei de exatamente. Esse aí é o famoso Wish You're Here. Isso aí é incrível, né? Esse foi um dos meus preferidos também. Eu coloquei ele. E tem a grande história aqui, né, que o Syd Barrett apareceu no estúdio, totalmente transformado. Eu ganhei até um livro de um ouvinte, ele me presenteou, Os Bastidores de Dark Side of the Moon, né? E que depois que foram reconhecer que era o Syd, que ele chegou totalmente desfigurado, né? Na loucura dele, que era o fundador da banda, né? O Syd Barrett foi o fundador da banda. O David Gilmour entrou no lugar do Syd Barrett, né? Chegaram a gravar o Source of Secrets, né? Com os 5 ainda, mas logo depois o Syd saiu fora, né? Não, porque eu falei do Roger Waters, mas eu estava esquecendo do nome do David Gilmour. David Gilmour. Porque eu falo que o projeto que eles tocam separados são geniais, porque o David Gilmour é talvez menos ativo politicamente. Ele é mais da dele, né? Mas ele é um baita músico, também, um baita artista. E eu gosto muito de comparar, tem um disco gravado ao vivo, depois do fim, né? Porque aquela história, eu fiquei até com bronca do Roger Waters durante muito tempo, quando ele, depois do The Wall, quer mandar o Richard Wright embora do Final Cut, né? Ele já queria mandar o Richard Wright fora no The Wall, mas as músicas, por exemplo, que o Gilmour toca, são só as 3 que são deles, o Comfortably Numb, Show Must Go On e Another Break in the Wall. As outras eles não tocam nos shows, porque são... Na verdade, o The Wall é um retrato da vida do Roger Waters e o Final Cut é a finalização disso. E depois eles vão lançar o Momentary Lapse of Reason, que houve uma briga judicial do nome, né? Ficou para os 3, Nick Mason, Richard Wright, e aquele Delicate Sound of Thunder, eu não sei se você lembra, um álbum duplo, antes que antecede o Pulse, por sinal, o meu pulso pulsa ainda, eu tenho o pulso aqui piscando ainda, sabe, professor? Depois eu vou te mostrar aqui que meu pulso ainda pulsa, como aquela música do Titãs. E naquela capa tem um cara cheio de lâmpadas aqui, olhando para um cara que bateu asa e voou há muito tempo. Era o Roger Waters olhando para o Syd Barrett. E atrás, na capa, tinham 3 grandes baobás, que era a base do Floyd. O David Gilmour, o Nick Mason e o Richard Wright, que veio a falecer de câncer também. O Richard Wright. Então,
É um disco E a gente tem que falar um pouco do The do Police. The Police. Porque, ó, Sincronicity. foi uma fase muito boa na minha vida esse álbum. É o último álbum do The Police. Depois porque- acabou. mas antes disso teve coisa, mas quando chega nesse aí, era uma fase que eu ia muito para Porto Alegre. Entendi. E tem lá, né, em Porto Alegre tem a estrada que vai para a praia. Então, Era um surf music, né? Vamos dizer assim. era, mas ao mesmo tempo, aquela, não sei quem conhece, indo de Porto Alegre para Tramandaí. é um lugar, é como aqui, uma grande planície. E aí, com o The Police. Então eu sempre lembro dessas minhas idas para Porto Alegre, que fui acolhido por uma família muito bacana. Inclusive é interessante, o pai dessa minha amiga, que é minha amiga até hoje, que aqui eu estou falando da década de 80. 80 já. Final da década de 80. O pai Isso. da minha amiga já faleceu, mas ele era o cara que botava o The Police e Dire Straits. Então a gente de Porto Alegre... Dire Straits The Police. Exato. Então, ia de Porto Alegre até Tramandaí ouvindo ou The Police ou Dire Straits. Ele fazia as fitas, uma coisa interessante. Que antigamente tinha as A cassetes, gente né? gravava fita cassete. Então, é interessante. Então, é por isso que eu lembro muito do do The Police. Marcou um momento da sua vida, né? Mas é porque, como você deu o limite de 10, porque The Police, pra mim, também só faz sentido com Dire Straits junto. Eram bem. E eu acho incrível quando o Sting parte para carreira solo, ele grava Money for Nothing, né? Junto com o Mark Knopfler. Oh, Money! Naquele fantástico Brother in Arms, que Dire Straits também é uma banda que eu curti muito, sabe, Pedalcio? Curti muito. Eles eram muito bons, né, cara? Não só Saltos ao Swing, mas discos como Love Over Gold, como Tune of Love, o disco ao vivo deles, Alchemy. O Mark Knopfler não gostava daquele disco, achava que era mal gravado. O Mark Knopfler não gostava daquele disco. E foi o que mais vendeu naquela época. Quando a Saltos ao Swing saiu, o pessoal achava que era Bob Dylan. Eu também achava. Não é? Não, Achava que era o Bob Dylan. Mas eu vou te contar uma história interessante, porque você estava falando da conexão com o Neil Young com o Bob Dylan. Sabe quem é muito fã do Neil Young? Paul McCartney. Paul McCartney. Sempre aparece, de vez em quando aparece doidão nos shows do Neil Young, porque ele vai lá, ele vem que é o Paul McCartney, ele sobe no palco. Então, essa coisa que é muito interessante. É porque eu estava vendo ali o Sex Pistols, né? Sex Pistols. Porque o Neil Young fez uma música pro Johnny Rotten, né? Johnny Rotten. Então, essa é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar ou para conectar, né? Como é que é o processo da criação e da interação entre esses caras todos se dá, né? Então, é igual outro cara que a gente não citou aqui, mas que está dentro dessa transformação da música, é o David Bowie. David Bowie também. foi também um cara que mudou todas as vertentes. Falou de David Bowie, eu tenho que lembrar de Nenhum de Nós, né? De Nenhum de Nós. a versão, né? Starman. A versão meio canheta, mas a música fica. Porque eu tava vendo pro Johnny Lee Hooker. Johnny Lee Hooker, isso. Ali, eu tava olhando pra cara dele, eu tava tendo, como é que é o nome desse cara? Porque é muito interessante também. Eu teve uma época que eu curtia muito o blues dele, entendeu? John Lee Hooker, eu vi o show do John Lee Hooker no Free Jazz e foi demais, porque naquele dia a notícia no JB no outro dia foi assim: o Free Jazz não é mais o mesmo. E eu fui o cara que, quando o André Cristóvão estava tocando, comecei a cantarolar e o pessoal atrás de mim: olha, isso aqui é um festival de jazz, só tem que fazer silêncio. Eu olhei para trás assim e falei: minha filha, dá um tempo, tá? Eu tô cantando. E quando o Johnny Hooker entra no palco, entra só a banda dele. E entra o McCruner, daqui a pouco o velhinho estava com 72 anos na época, sentou no seu banquinho e fez bum, 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 bum. Pedowski, eu levantei e fui lá pra frente dançar. Veio todo mundo atrás. E no outro dia estava no JB. O Free Jazz não é mais o mesmo. Nesse mesmo dia, John Mayall tocou. John Mayall, né, uma outra lenda, está com 80 e tantos anos, né? O homem que descobriu Eric Clapton no Steppin' Out. E o Coco Montoya. As pessoas ficaram assim. Mudou o comportamento de um festival de jazz. E o John Lee Hooker é isso aí. Vamos ver os comentários?
Vamos ver os comentários. Vamos ver aqui. Alexandre Florentino. Até pouco tempo existia o jabá. Hoje os agroboys compram as rádios para tocar os sertanejos. Boa essa. Florentino, grande abraço. Márcio de Aquino, eu tenho um álbum do Neil Young chamado Reactor, que é bem pesado, numa levada hard, um pouco fora do seu estilo, mas que gosto bastante. É mais uma faceta camaleônica do Young. Getúlio Júnior, Cerveja da Craft, Guilherme Carvalho, todo o Márcio de Aquino, Sanduíche do Bené, Igor Ribeiro, Eduardo Caetano, Rosana Rocha Freitas, pessoal que entrou aqui, participou, dando seus comentários, tá? Esse bate-papo maravilhoso aqui com o nosso Pedrovski vai ficar salvo no IGTV a partir de agora, você vai poder acessar. E eu agradeço a presença aqui do professor, geógrafo, roqueiro, fã do Neil Young, Marcos Pedrovski. Obrigado, Paulo André. Uma boa noite para o pessoal. E se as águas vierem pesadas, por favor, tomem cobertura e se protejam. Isso aí. Galera, um abraço. Amanhã tem mais convidado aqui. Amanhã eu vou receber o Silvio Santa Fé, que é médico e sempre foi da Marinha, né? Inclusive ele estava nas forças brasileiras no Haiti e ele só não faleceu naquele terremoto porque ele tinha acabado de sair do local onde vários brasileiros morreram naquela época. É um médico que amanhã vai estar aqui também conversando com a gente. Valeu, galera! Um abraço!